Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Estação Turismo, diretamente de Belém, a capital do estado do Pará, conhecendo um dos pontos turísticos da capital paraense, que é o Mangal das Garças. Eu estou conversando com o diretor e biólogo do espaço, Igor Seligman, e a gente já vai começar, diretor, falando deste bloco exatamente sobre o cuidado especial que vocês têm com essas aves. E agora há pouco vocês estavam falando, já no intervalo do programa, que vocês não têm um cuidado apenas com a garça, com o marreco, com o flamingo, mas até mesmo com o urubu, é isso mesmo? Isso, o urubu e outros animais que venham a sofrer acidentes na cidade, nos arredores de Belém, que são trazidos até aqui, inclusive pelos órgãos ambientais. Então são animais em situação emergencial que a gente dá apoio veterinário total, que for necessário. Uma garça que de repente esbarrou com uma linha de cerol, um urubu atropelado, todos eles, animal nenhum, a gente deixa a porta para sofrer, né? Agora, aqui, quem quiser ter uma imagem, um visual assim do alto, tem uma oportunidade, porque aqui ao fundo tem um mirante, né? Qual a altitude desse mirante? Ali a gente tem um ponto de visão de 42 metros do solo. De lá de cima a gente não só consegue ver algumas ilhas aqui no entorno de Belém, ilhas que fazem parte da cidade, como também o centro histórico de Belém, dá para se ver daqui. Agora, qual foi a proposta exatamente? Não foi só ver o Mangal das Garças, mas tem também um visual fantástico das ilhas e também de uma Bahia, é isso? Que Bahia é essa? Conta pra gente, que é outro ponto turístico daqui de Belém. Isso, aqui do Mangal a gente consegue ver o Rio Guamá e um pouco da Baía do Guajará. Belém está às margens da Baía do Guajará, inclusive daqui do Mangal das Garças, na época do Círio de Nazaré, nós temos o Círio fluvial. Daqui do alto da nossa torre a gente consegue ver os barcos, a movimentação. Isso é muito interessante. Agora, nós vamos acompanhar a partir de agora uma reportagem especial que fala um pouco mais da história, das curiosidades do Mangal das Garças. Veja aí. Um local onde podemos encontrar várias espécies de animais terrestres e aquáticos. A vegetação também se faz presente. Uma diversidade que retrata a realidade da região amazônica. Este é o Mangal das Garças. O espaço está localizado às margens do rio Guamá, em pleno centro histórico de Belém, a capital do estado do Pará. O parque ecológico é resultado da revitalização de uma área de 40 mil metros quadrados. E por aqui elas dão um show aos visitantes. As garças, de vários tamanhos e com uma cor que se destaca em meio a tanto verde, são as protagonistas do espaço. Os voos para lá e para cá são vistos normalmente. E falando em ver, olha só como elas são mansas. Quem vem ao parque é possível prestigiar de perto e registrar uma fotografia. Quem também chama a atenção de quem vem ao Mangal das Garças é o flamingo. Eles ficam mais neste espaço. Já se tornou um animal dócil. E no meio de tantas aves, os marrecos se encontram. Em bando, eles fazem a festa. No parque também tem as tartarugas da Amazônia. E ele se destaca e é visto pelos visitantes, o camaleão. O Mangal das Garças é verdadeiramente o espaço em que podemos encontrar um pedaço de cada parte da região mais verde do país. Um complexo turístico que une meio ambiente, biodiversidade, pesquisa, educação, arte e cultura. Tá aí então, você viu uma reportagem falando um pouco mais sobre a diversidade na qual o Mangal das Garças apresenta e oferece para os visitantes que vêm aqui e agora para você que está em outras partes da Amazônia, do Brasil e do mundo acompanhando nossa Estação Turismo. A gente vai dar continuidade falando com o biólogo e diretor do Mangal das Garças, o Igor Seligman, falando um pouco mais sobre essa história. O Igor, tem toda assim, posso dizer, um ritual, um contexto que formou o Mangal das Garças, não é isso?
Isso, o Mangal tenta, no centro, próximo do Centro Histórico de Belém, mostrar um pouco da Amazônia, da fauna, da flora, um pouco da cultura, da história dos nossos barcos, história até da ocupação, os militares, como contribuíram com a região no passado. Pois é, você vê alguns visitantes passando por aqui, mas é assim mesmo, viu? O espaço é direto, vem gente de outras partes da Amazônia, do Brasil e do mundo. E falando em visitantes, que visitantes são esses? Vem muita gente de fora do Brasil? Isso, nós temos turistas do Brasil e do exterior e nós temos também visitantes locais de Belém e do interior, principalmente crianças. Nós temos fila nos agendamentos, porque nós temos guias aqui que têm uma apresentação, fazem uma apresentação do parque para visitantes o ano inteiro. Agora, diretor, tem que ter esse agendamento mais ou menos uma semana, um mês, tem alguma previsão, não? Olha, para grupos escolares, dependendo da época do ano, a gente pede que quanto mais antecedência, melhor. Às vezes é necessário que se faça um agendamento de 2 meses de antecedência. Agora a gente vê uma diversidade de plantas, inclusive de várzeas, né? E árvores também. Que plantas são essas? São nativas mesmo ou foram cultivadas aqui no Mangal? É interessante a pergunta. O Mangal das Garças, ele era um capinzal alagado, ele era uma continuação da sede do 4º Distrito Naval, que fica aqui ao lado. Então, o Mangal tem parte dele que foi totalmente tirada, digamos assim, não do zero, mas desse capinzal, né, que foi aterrado e o Mangal foi feito em cima. E nós temos também uma parte que nós não tocamos, que se mantém protegida, que é essa vegetação de várzea que a gente tem aqui ao lado do Rio Guamá, que tem predominância de uma planta chamada aninga. Então, inclusive nosso viveiro nós chamamos Viveiro das Aningas, porque ele fica à borda desse aningal. Quantos monitores, guias estão fazendo parte atualmente aqui no Mangal das Garças? Nós temos 18 pessoas ligadas a recebimento de público, explicação, seja no nosso museu, nos ambientes distintos, né? No borboletário, no viveiro das aves. E nós temos esses guias também mais especializados que recebem os grupos escolares. Você ouviu na fala do diretor sobre borboletário e é isso que você vai conferir no próximo bloco, hein? Não saia daí porque a Estação do Turismo volta em instantes. Imagine você acordar pela manhã e poder desfrutar de delícias nacionais, regionais e até mesmo internacionais. O Blue Tree Premium tem para oferecer para você. Aqui no Blue Tree Premium Manaus, nós temos diferencial no nosso café, começando pelos frios, né? A variedade de frios, de pães. Além disso, nós temos a seção de tapioca, né? Que a pessoa monta a tapioca dela com todos os produtos regionais, queijo coalho, tucumã. Nós também temos um diferencial que é a seção oriental, onde temos a sopa com essência de peixe, também o peixe, que é preparado todo na base oriental, que é o surubim, e também temos o arroz, que é o gohan, né, que faz bastante sucesso aqui no nosso hotel. No nosso café da manhã, a gente se preocupa muito com a questão da seção saudável, né? Então, na seção saudável, nós temos as principais frutas da época, né, que é o abacaxi, a melancia, o mamão